Este é o vídeo de número 9, que trata da reorganização do Brasil. Peço que você faça uma leitura da tela e tire suas conclusões. A reorganização do Brasil consiste na reforma política, reformulação administrativa do Legislativo, Executivo e Judiciário, criação de outro sistema tributário, reformulação da CLT, criação de programa de produção na pequena propriedade agropecuária, incremento da produção industrial e reformulação dos programas setoriais brasileiros. Neste vídeo, indico as linhas mestras para a reformulação de diversos trabalhos administrativos de competência dos executivos federal, estaduais e municipais. Trabalhos que competem ao Executivo Federal. Dívida interna. O Executivo Federal precisa 1. Desenvolver estudos junto aos credores internos para pagar no máximo juros de 6% ao ano. 2. Negociar e cumprir com o prazo para a liquidação final da dívida. E caso não cumpra com as prestações nos vencimentos, o Legislativo Federal será obrigado a cuidar do assunto e dar solução. Taxas de juros. Limitar a taxa de juros cobrada por quem empresta dinheiro a no máximo 3 vezes o índice de custo nacional da captação dos recursos. O índice deve ser criado. Esta condição se aplica para aplicar dinheiro captado de terceiro ou aplicação de dinheiro próprio. Normatizar para que pessoas jurídicas de quaisquer ramos de atividade, bem como pessoas físicas, possam fazer empréstimos para empresas e para pessoas naturais, respeitando o índice de captação. As despesas de administração dos contratos e impostos serão cobrados em separado. Pesquisas. Esta competência deve ser compartilhada com os estados. É preciso criar programa específico com definição de tudo que for necessário. Com base em pesquisa, pode-se desenvolver novos inventos, novos produtos e melhorar os existentes. Estes são assuntos de vanguarda de um Estado independente. Identificação das pessoas naturais. Simplificar o processo de identificação das pessoas naturais. Assim, ao registrar os recém-nascidos, indicar um número que também deve constar de um cartão de identificação. Ao longo da vida, serão feitas as averbações no cadastro e no cartão de cada pessoa, como, por exemplo, assinatura, situação eleitoral, situação militar, habilitação de motorista, formação em curso médio e superior, Estado Civil e outros. Os jovens e as Forças Armadas. Todos os jovens, homens e mulheres, precisam alistar e prestar serviço às Forças Armadas durante um ano de suas vidas. Os que não atuarem de forma direta devem prestar serviços ao município de seu domicílio. Devem ganhar salário pelo trabalho realmente realizado. Considerar as Forças Armadas uma escola onde os jovens vão aprender muito, principalmente sobre moral, civilidade e patriotismo. Licença para uso de veículos. Criar registro e controle único dos veículos para todo o território brasileiro. Nessa normatização deve ser indicada também e com precisão a responsabilidade das montadoras e dos importadores dos veículos, bem como outras questões do setor. Carteira Nacional de Habilitação.
eliminar a obrigação atual de renovar a carteira de habilitação a cada 3 ou 5 anos. Todavia, o necessário é criar a obrigação a todos os motoristas de participar de uma reunião anual ou no máximo a cada 2 anos, onde serão feitos exames médicos e discutidos assuntos de trânsito, inclusive com exibição de vídeos. Correção monetária. Em janeiro do ano seguinte, todos os ganhos dos trabalhadores, públicos ou particulares, inclusive dos aposentados e correlatos, serão reajustados para eliminar os efeitos da inflação do ano anterior. Identificação das pessoas jurídicas. O CNPJ, Código Nacional das Pessoas Jurídicas, precisa indicar todos os registros necessários ao novo ente jurídico. Fica dessa forma dispensado qualquer outro registro. A defesa das águas. Esta competência pode ser compartilhada com os estados e municípios. O governo federal deve zelar pela forma original de pureza de cada fonte de água, punindo os agressores. Para isso, precisa buscar a orientação de especialistas da área para que sejam elaborados trabalhos sérios e viáveis do ponto de vista técnico, de curto, médio e longo prazo. Cultivo do patriotismo. Esta competência pode ser compartilhada com os estados e municípios. O Executivo Federal também deve criar eventos e estimular o povo para cantar os hinos nacional, da bandeira, da independência, da república e outros. Convidar e convencer o povo para comemorar o dia 7 de setembro, 15 de novembro e outras datas da nossa história, e não esperar essas datas para viajar. Conscientizar o povo que é preciso ser patriota todos os dias e não somente quando joga a seleção brasileira de futebol, voleibol, basquete, corrida, saltos e outros. Os ambientes administrativos públicos. Esta competência pode ser compartilhada com os estados e municípios. Identificar os estabelecimentos públicos, usando cores específicas e símbolos bem destacados. Melhorar os ambientes, instalações e equipamentos. Informatizar tudo com equipamentos de última geração. Fazer o melhor arranjo físico do ambiente. Racionalizar os trabalhos, equipar de forma igualitária os estabelecimentos da administração com pessoal, prédios e móveis. Serviços públicos. Esta competência pode ser compartilhada com os estados e municípios. Normatizar para criar serviços de qualidade em todos os estabelecimentos do poder público em todo o território nacional. Para isso é preciso selecionar os servidores, levando em conta os conhecimentos técnicos, mas principalmente seus traços comportamentais para bem ajustar a função. Dar treinamentos periódicos e motivar os servidores para o trabalho. Serviços de interesse público. Esta competência pode ser compartilhada com os estados e municípios. Os serviços de interesse público, neste caso, da área federal, devem ser controlados para prestarem serviços de qualidade. Padronizar a forma de atendimento desses serviços. Combate à corrupção. Esta competência pode ser compartilhada com os estados e municípios. Aplicar os mecanismos e ferramentas previstos na proposta de reorganização do Brasil para reduzir de imediato o grosso da corrupção. Depois de 25 a 30 anos da prática, a corrupção poderá desaparecer se as crianças receberem os ensinamentos morais de civismo e patriotismo,
dado pelos pais aos filhos desde o nascimento e, posteriormente, complementado pelas escolas. Trabalhos da competência municipal. Construções clandestinas. O prefeito deve proibir as construções clandestinas em qualquer que seja a área e mais, precisamente, nas áreas sujeitas a desmoronamentos. Na omissão, deve responder civil e criminalmente. Poluição e lixo. A prefeitura não deve permitir que lixos e entulhos, venenos em geral e ácidos sejam jogados nas ruas, avenidas, estradas, praças, parques, em terrenos particulares e públicos, nas praias, margem de represas, lagos e rios, enfim, em todos os lugares. Punir quem der causa. Sendo empresa, as leis devem estabelecer o seu fechamento de forma impositiva. Sendo pessoas naturais, serão obrigadas também de forma impositiva à prestação de serviços para a sociedade ou pagar de forma pecuniária o custo da reparação. Loteamentos em áreas sujeitas a enchentes. A prefeitura deve impor ação preventiva e corretiva para autorizar loteamentos em áreas sujeitas a enchentes. Na omissão, deve responder civil e criminalmente. Limpeza pública. O serviço de limpeza pública leve é a preparação para a limpeza pesada e deve ser feito por pessoas naturais contratadas pelo executivo usando equipamentos de ponta. A limpeza pesada deve ser feita por caminhões adequados ao trabalho, em horários bem estudados, para incomodar o mínimo. Não se fala em terceirização. Plantio de árvores em ruas e avenidas. Plantar árvores das florestas brasileiras e de grande porte somente em parques. Nas ruas e avenidas da cidade devem ser plantados arbustos que produzam flores e até frutos, como pitangueiras, jabuticabeiras e amoreiras, ligustrema, hibisco, primavera, espirradeira e palmeiras de pequeno porte e outras. Outras providências para as grandes cidades. 1. Aterrar toda a fiação das ruas e avenidas ou construir nas ruas e avenidas poste único para receber toda a fiação, inclusive cesto de lixos e outros. 2. Construir sanitários públicos por toda a cidade, sendo necessário o dobro de banheiro para as mulheres em relação ao dos homens. 3. Exigir a construção de calçadas niveladas à topografia das ruas e padronizadas, para eliminar os degraus, não permitindo que proprietários de casa, prédios, galpão jogam o problema que é seu para os transeuntes, fazendo o que bem querem na frente de seus imóveis. 4. Identificar e tratar todas as pessoas que vivem e usam tóxico nas ruas, avenidas, praça, parque da cidade, bem como as pessoas abandonadas nas zonas rurais. É obrigação do poder público curar suas doenças, alimentá-las e colocá-las para trabalhar para se tornarem autossuficientes. 5. Dar combate aos pichadores e exigir reparo do dano. 6. Cuidar da elaboração das cidades, cuidar da decoração das cidades, eliminando o ar de abandono em casas, prédios, armazéns e outros, muitos sem pinturas e pichados. 7. Exigir pintura e limpeza de casas, prédios de apartamentos, prédios industriais, comerciais e outros. Eventos festivos municipais. O prefeito
de cada município precisa intensificar a realização dessas festividades para atingir o maior número possível de eventos e seguidores, com vista a manter o povo alegre e motivado. Obrigado. Veja o próximo vídeo de número 10, com considerações sobre os vídeos anteriores.